Sem profilaxia, o risco de tromboembolismo varia entre 10% a 20% nos doentes médicos internados, predominantemente com estas patologias, os doentes com pneumonia, com insuficiência cardíaca. Em 20% a 40% dos doentes, isto são números realmente pesados, após cirurgia geral major ou ginecológica, 40% a 60% após a prótese da anca ou do joelho ou cirurgia de fratura do colo fémur e 60% a 80% após lesão medular, em termos de lesão da espinal medular. O tromboembolismo venoso é um importante problema de saúde. É frequentemente subestimado e é a causa mais frequente e evitável de morte. 5% das mortes hospitalares. É 5 vezes mais frequente que as infecções nosocomiais e é 2.500 vezes mais frequente do que as reações transfusionais, uma coisa tão simples como uma reação transfusional. Mas ainda temos alguma incapacidade de fazer uma profilaxia adequada. E isto, sobretudo, vai colocar os doentes em risco. E depois também há este problema de que não são só os doentes hospitalizados que estão em causa, são também os doentes que estão em recuperação, na fase pós-hospitalização. Perante estes resultados, porque não podemos ignorar de maneira nenhuma, temos que encontrar as estratégias mais adequadas. Diz-se que as guidelines e as recomendações são para se seguir. Até que ponto nós a seguimos? Viu-se. Há modelos de avaliação de risco. Há modelos, este é um modelo adaptado do Caprini. É muito importante termos modelos simples, que estejam já no computador, que seja automático, que nos deem um score e que digam, este doente tem que fazer. Não podemos estar a fazer terapêuticas a doentes que não precisam. Estamos a desperdiçar dinheiro. Não pode ser. Temos que avaliar de uma forma justificada, avaliar e fazer uma profilaxia. E podem escolher as maneiras, ou por alertas eletrónicos, ou por ordens pré-impressos, mas há recomendações importantíssimas a nível internacional. O endorse deu-nos uma grande lição, que foi, é preciso avaliar sistematicamente o risco de tromboembolismo em todos os doentes. E temos que encontrar maneira de encontrar as estratégias urgentes em todo o hospital. Uma das prioridades, quando assumi o cargo, foi a criação de sistemas de informação que me permitissem ter dados e tomar decisões com base na realidade nacional, com alguma profundidade avaliada. Ou seja, procurei, neste sentido, ter uma plataforma, a qual já disponho hoje, muito embora ainda não completamente operacional, de uma plataforma que me permite integrar informação originária de várias entidades, muitas vezes que está dispersa e que procura avaliar de uma forma global aquilo que é a realidade portuguesa neste âmbito. Tratando-se de uma questão que diz respeito a várias especialidades, a diferentes vertentes da prática médica, é mais difícil de definir e de criar normas de orientação. É também mais difícil de avaliar no terreno. E aqui está, talvez, o grande desafio que a todos os profissionais de saúde se põe em termos da criação de sistemas de avaliação e mecanismos de auditoria que, com um aspecto essencialmente pedagógico, com um aspecto de melhoria qualitativa, vão melhorando aquilo que são as práticas nas nossas instituições aos diferentes níveis. Isto é a chave do problema e é tão mais difícil de abordar porque não diz
respeito a uma área específica de atividade. Como vimos, há doentes médicos, há doentes cirúrgicos, há diferentes patologias, há diferentes especialidades, há diferentes circunstâncias que estão envolvidas dentro desta problemática. O impacto imediato e que é facilmente mensurável numa primeira análise é a mortalidade por episódio de internamento. E vemos aqui que a mortalidade é particularmente gravosa quando estamos a falar da embolia pulmonar como diagnóstico secundário, portanto, como intercorrência num internamento motivado por outra causa. Vemos aqui que há também um gradiente de idades que é manifesto e que tem também uma variação regional que seguramente merecerá, por parte das diferentes entidades, uma avaliação epidemiológica mais cuidada. É um repto que está na nossa mão, que esta coordenação seguramente que está disponível para poder potenciar aquilo que serão iniciativas das diferentes entidades da sociedade civil, das diferentes sociedades científicas, que penso que terão que ter aqui um papel primordial. Estes dados de mortalidade, quer dizer, portanto, no Algarve, é 14 vezes mais provável? São dados que necessitam de correção relativamente àquilo que são as várias incidências e prevalências. Portanto, os dados que eu estou a apontar são derivados de episódios de internamento e, portanto, dizem respeito àquilo que é a atividade hospitalar dentro do sistema público e única e exclusivamente a episódios de internamento. Eu acho que este problema tem uma dimensão ainda muito maior do que aquela que é dada aqui. Só para lembrar que nos últimos, seguramente, 5 ou 6 anos, a trombose venosa profunda que é internada, com o advento das heparinas de baixo peso molecular, é residual. E sendo residual, todos estes valores provavelmente terão que ser multiplicados por um número muito apreciável. Aquilo que disse é exatamente a realidade. E esta realidade ultrapassa muito aquilo que conseguimos expor e conseguimos dimensionar. É, efetivamente, uma das coisas que o ENDORSE também mostrou, e curioso, porque um dos critérios de exclusão do ENDORSE era exatamente os doentes que estivessem internados por tromboembolismo pulmonar. E como o tromboembolismo abrange as duas vertentes, trombose venosa profunda e embolia pulmonar, nós automaticamente não discriminamos quais das duas. Para perceber melhor a importância disto e não percebendo nada, quase nada, infelizmente ainda, de economia, gostaria de perceber melhor no que diz, quando diz que há redução, ou possivelmente redução de custos. Eu queria perceber melhor isto, que é o seguinte: os que fazem bem a prevenção são os mesmos que também fazem mal, ou estamos a falar de centros diferentes? Nós temos que aqui ter uma abrangência maior e no sentido de ver o que era e o que é que podemos modificar para o futuro. E quem sabe, daqui a alguns anos, tentar repetir isto e ver se realmente os comportamentos se modificaram e se nós temos uma atitude mais proativa e que nem sequer implica aumento de custos. Não, só implica fazermos bem. De facto, aqui foi falado principalmente na prevenção farmacológica de tromboembolismo, mas também foi referido que nem todos os doentes que estão em risco de tromboembolismo devem ser submetidos a uma terapêutica farmacológica. Portanto, qual é que é, em Portugal, a utilização da prevenção não farmacológica nos doentes? Sempre que um doente está em risco e que tem contraindicação para a realização de uma terapêutica farmacológica, tem obrigatoriamente que utilizar uma terapêutica não farmacológica. E tão simples como são as meias de compressão elástica, com vários níveis de compressão e adaptados a cada doente, porque essa compressão não pode ser qualquer uma, tem que ser adaptado inclusivamente ao tamanho, e depois a compressão pneumática intermitente, que são modalidades não tão portáteis, como são as meias elásticas, obviamente, mas também durante os períodos mais difíceis é possível fazer, atualmente já há devices que permitem fazer quase em ambulatório esta compressão pneumática intermitente.